Vocês já tiveram alguma experiência sobrenatural? A única coisa que me aconteceu foi o seguinte, eu tinha problema de sonambulismo. Daí um dia desses eu tava dormindo lá, madrugadão, eu acordo assim, apavorado de frio, quando eu vejo as minhas cobertas estavam em cima da bicicleta que ficava em cima do quarto. Só isso que aconteceu. Mais do que isso não aconteceu nada. Encerra a participação do Edilson nos programas aqui, né? Que fique bem claro aqui, pessoal. Muito obrigado pela participação. Quando eu era bem pequeno, assim, nós tínhamos problemas familiares, assim, e a mãe conseguiu. Não sei se vocês conhecem a história dos quadros Lágrimas de Criança. Conhece outro? Minha tia, ela tinha o quadro do menino chorando, aquele que é Esse, Edilson. o casaco de pele. Não. Tem um casaco de Parece pele. um pala. É, Parece um esse aí. palinho. Esse desgraçado, ó. A mãe tinha um desse, cara. A mãe assim, ó. Ai, coisa mais querida, né? Vou botar aqui no quadro da sala. Na sala, né? Porque eu achava bonito. E eu ficava, caralho, mano. Meu Deus, que coisa estranha. Tá, Existe uma lenda, só pra situar o pessoal, existe uma lenda urbana sobre esses quadros que um pintor fez um pacto com um demônio, tá? Pra que as pinturas que ele fizesse ficassem famosas. E aí é uma série de vários, são vários, sabe? Vários mesmos. Quadro de crianças chorando. E dizem que em todos esses quadros, se tu analisar, todas as crianças estão mortas nos quadros. Todas as crianças. E aí dizem que esse quadro é meio possuído, sabe? E a minha tia tinha esse quadro. E por anos, assim, elas disseram que por causa do quadro eles viam vultos pela casa e tudo mais. E principalmente quando a minha tia teve o filho caçula dela, que o quadro ficou com ciúmes, sabe? E atacava pela casa, tipo, fazia misérias pela casa. Elas diziam, né? E aí, no fim, elas tiveram que se livrar do quadro, diz que, sei lá o que fizeram. Tocaram no rio lá, sei lá o que fizeram com o quadro, se livraram do quadro, porque elas diziam que estava ameaçando a vida do meu primo, que era o bebê, né, na época. Mas como é que elas sabiam que era o quadro que fazia o Por causa bagulho? da história do quadro, né, cara? Tudo possuído. E elas tinham até um nome então, pro espírito do quadro, cara. Apontaram o dedo pro quadro lá. Porque eles diziam que era um espírito de uma criança, entendeu? Que eles chamavam até a criança de Jonathan. Eu lembro de tudo, cara. Mano. Assim, ó, isso só elas viam, porque eu já fiquei de caseiro na casa da minha tia, tinha o quadro lá, sabe? E eu, como assim, eu pensei assim, ó, eu vou verificar se isso é real. Aqui tem coragem. Aí eu fui lá, o quadro tava na sala, eu me sentei em frente ao quadro e eu disse, tá, aparece. Para, cara! É a verdade, não minto. Cara, eu tenho uma vontade. Não, cara, eu tenho uma vontade de ver. Eu sei que provavelmente eu vou ter um ataque cardíaco se eu ver um negócio desse. Mas eu tenho vontade de ver, cara. Ó, que a curiosidade matou o gato, hein? Não, mas o que acontece? Eu fiquei muito tempo lá na casa dela, sozinho. Passava a noite toda com o quadro lá e nada. Eu nunca vi nada, nunca escutei nada, nunca presenciei nada. Mas muita gente que ficou lá diz que via. Diz que acordava de noite com uma pessoa na beira da cama, sabe? Eu me lembrava assim, ó, que claro que essa história não é muitas famílias, assim, ó, tiveram esses acontecimentos, não foi só uma ou duas, várias pessoas, tanto no Brasil como no Uruguai, na Argentina, na Europa também, né? Porque assim, os quadros originais ainda existem, estão em museus, né? São todos esses que a gente teve em casa, quem teve, né? Réplicas. Eram cópias, eram réplicas, né? E assim, ó, por que o Rodrigo falou que elas estavam mortas, né? Por causa que as pupilas estavam bem dilatadas, né? E as pessoas, quando morrem, ficam as pupilas bem dilatadas, né? E isso demonstrava no quadro quando as pessoas viam. E outra coisa, geralmente as pessoas não se davam conta que podia ser do quadro. Tanto é que as imagens que apareciam no quadro eu nunca tinha percebido. Como é que eu fui perceber? Teve uma certa vez que o pai tinha convidado um amigo nosso lá, que ele era bem da igreja.
Aí ele chegou lá em casa, o pai foi assar uma carne lá, e ele foi, né, tava tomando um refri com a gente na sala, enquanto a gente tava jogando videogame. Ele olhou aquele quadro e cara, como é que vocês têm isso aqui na sala de vocês, não sei o quê. E o Vitor assim, é a mãe que gostou, o Vitor meu irmão, né? A mãe que ganhou de uma vizinha dela ali, quis botar na sala, achou bonito, né? Eu falava, nós não gostamos, mas né? E aí o que acontecia? Ele pegou e, não, peraí, vem aqui ver uma coisa. Aí a gente foi ver. E quando ele começou a apontar, a gente começou a ver as coisas. A gente começou a perceber o que a gente não tinha percebido, né? E esse fato que o Rodrigo falou, que o quadro observava a gente conforme a gente passava, era bem real. Por causa que ele foi pintado de uma maneira que o olhar da criança, ele, conforme tu olhava pros lados assim, ó, ele olhava pra ti. Entendeu? Era um efeito que tinha na pintura. Um efeito na pintura, não que o quadro te olhasse, né? Mas assim, ó, depois que ele falou isso aí, a mãe foi lá e olhou assim, realmente, eu não sei como é, tipo, parece que a gente acordou, entendeu? E dizem que geralmente isso acontece quando alguém que é da igreja, assim, sabe? Que vê, que faz com que a pessoa se ligue, entendeu? Aí o que aconteceu, resumindo, quando esse quadro estava em casa, a gente tinha passado por muitos problemas na família, assim, bem pesados, assim. Mas assim, ó, terminou quando a mãe pegou o quadro e botou fogo. Cara, Nossa te digo senhora. uma coisa, eu nunca vi um fogo tão estranho na minha vida. Porque assim, ó, claro, tinha tinta, tudo, né? Tinha produtos químicos ali. E aquele fogo começou, tipo, pequeniníssimo, da altura de um balde, assim, sabe? Mas quando pegou o fogo mesmo, cara, aquilo ali acho que ficou uns 3 metros de altura. Eu não sei como, cara. Como que ficou tão alto aquele fogo ali, sabe? Eu não sei se eu era pequeno, me impressionei. Até hoje eu me lembro, acho que eu não vou nem dormir essa noite, acho. Graças a Deus eu tenho a Isa pra dormir com ela ali, né? Porque acho que eu ia dormir. Porque tá bravo, porque assim, ó, isso é real, cara. Coisas reais fazem com que tu preste atenção nisso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então eu acredito seriamente que essas coisas existam, realmente. Não tem como tu dizer que não existe, cara. Rodrigo, meu caro, um dia tu vai ver e tu vai pensar, cacete, eu acho que era melhor eu não ter esperado que eu fosse enxergar uma coisa dessas aí. Resumindo, a gente teve esse momento, então eu acredito nesses negócios aí. Então, não é um assunto que eu gosto muito de debater, sabe? Porque é difícil. Vamos trazer mais vezes. É difícil, né? Eu acho que essa, Eu essa conversa... vou contar numa próxima oportunidade um susto que eu dei num primo meu, tá? E coisa de cinema. Cinema!